A Primeira Guerra Civil Romana, quando Roma estava dividida em dois lados, quando o sangue corria pelas suas ruas, quando os legionários se matavam uns aos outros em uma guerra sem quartel. Hoje aqui conheceremos sua história. Achei conveniente a Primeira Guerra Civil Romana, porque se de repente eu disser que Sertório está liderando legionários e celtíberos contra outros legionários? Vamos voltar ao ano 88 a.C. Há uma grande tensão entre os optimates e os populares, mas não vou me aprofundar em detalhes. Apenas saibam que havia um ódio entre eles que não se podia nem ver. Se vocês estiverem mais interessados no tema das disputas dentro da República, comentem para que eu faça vídeos sobre isso. E se inscreva para não perder nenhum capítulo da nossa história. Pois bem, os optimates eram liderados por Sila, enquanto os populares por Caio. Mário, o tribuno da plebe daquele ano, era favorável a Mário, por isso promulgou uma lei que, como última consequência, permitiria a Mário dirigir a guerra contra Mitrídates, o rei do Reino Ponto, algo que lhe traria glória e honras. Mas os cônsules daquele ano, Sila e Rufo, ambos optimates, fizeram das suas e impediram que novas leis fossem promulgadas. Portanto, Mário não pôde liderar a guerra contra Ponto. As coisas só pioraram nas ruas de Roma, pois as pessoas sacavam punhais como pirulitos, se matavam, havia espancamentos e enfim. Distúrbios e confrontos se alastraram pela cidade inteira. De fato, o filho de Rufo morreu em um dos confrontos. Por acasos da vida, Sila estava fugindo da multidão que queria matá-lo quando recebeu a ajuda de Mário para se esconder e sobreviver. Isso indica que ainda havia a possibilidade de evitar uma guerra civil. Finalmente, os cônsules recuaram e permitiram que leis pudessem ser promulgadas, o que significa que Mário poderia enfrentar Mitrídates. Mas Sila tinha outras ideias. Ele fugiu para o sul e lá convenceu 6 legiões a se juntarem a ele e o nomearem como líder. Depois disso, Sila marchou contra Roma. Isso marcou um antes e um depois na história da República, pois até então nenhum general havia se atrevido a marchar contra a Cidade Eterna. Mário, pego de surpresa, foi obrigado a fugir para a África. Sila assumiu o controle da cidade e publicou uma lista de inimigos públicos. Se o seu nome estivesse nessa lista, significava que qualquer um poderia te matar com total impunidade. Tudo parecia sob controle para Sila, até que no ano seguinte, os cônsules eleitos foram Sina e Octávio. Sina era popular, enquanto Octávio era optimate. Sila fez eles jurarem que não causariam problemas e então marchou para a Grécia com seu exército para enfrentar Mitrídates. Mas os apoiadores de Sina e Octávio tinham outras ideias, pois se enfrentaram a facadas pelas ruas, morrendo 10.000 populares. Sina fugiu e foi substituído por Lúcio Mérula por ordem do Senado. Sina conseguiu o apoio de algumas legiões ao sul da Itália, ao mesmo tempo que Mário retornou da África com reforços e ambos marcharam contra Roma. Roma caiu com facilidade, o que permitiu a Mário acabar com todos os inimigos que tinha na cidade. Deu início a uma purga que brutalmente enfraqueceu o Senado, e novamente as ruas se tingiram de sangue, mas desta vez do sangue dos optimates. No ano 86 a.C., Mário e Zina foram eleitos cônsules. Embora na realidade o Senado não tivesse outra opção, pois era isso ou serem executados. Infelizmente para os populares, Mário morreu 18 dias depois, aos 70 anos de idade. Agora entramos no que é conhecido como o governo de Sina, pois ele se manteve como cônsul durante 3 anos seguidos, legislando de forma favorável aos populares. O cônsul tinha 2 objetivos principais. O primeiro era acabar com Sila e os optimates, de forma que os populares pudessem governar sem rivais. Em segundo lugar, ele precisava acabar com Mitrídates, pois ele estava aproveitando a guerra civil para tomar território romano. Sina enviou 2 exércitos para resolver esses problemas. O primeiro, de 12.000 homens e sob o comando de Valério Flaco, foi enviado para derrotar Sila. Enquanto um segundo exército, cujos efetivos são desconhecidos, foi enviado sob o comando de Flávio Fimbria para derrotar Mitrídates. Quando Sila soube que 2 exércitos haviam sido enviados para a Grécia, decidiu encerrar a guerra com Mitrídates para se concentrar na guerra civil. Concordou com a independência do reino de Ponto.
Em troca de ajuda na guerra contra os populares, Flaco desembarcou com seu exército na Grécia, mas quase imediatamente seus homens mudaram para o lado de Sila, abandonando seu general. Em seguida, Sila partiu para onde ele estava. O exército de Fímbria também mudou para o lado de Sila, então Fímbria decidiu se suicidar. Sem conseguir ganhar seus homens, Sina, enquanto isso, tentou acabar com as revoltas promulgando leis que eram um meio termo entre optimates e populares. No ano 84 a.C., foi eleito cônsul junto com Neopapilo Carbão, e ambos realizaram um recrutamento forçado, para ter um exército com o qual enfrentar Sila antes que este invadisse a Itália. O exército foi formado, mas se amotinou, pois estavam cansados da guerra civil e se recusavam a continuar matando outros romanos. Sina, que estava em Brindisi, foi para Ancona, onde o exército estava, para tentar acalmar os legionários, mas eles o assassinaram. Carbão ficou como o único governante de Roma. Neste momento, a plebe começou a perder a fé nos populares. Os optimates começaram a conquistar o favor popular com promessas de paz e prosperidade. No ano 83 a.C., um dos cônsules eleitos foi Caio Norbano Balbo. Não se sabe o tamanho de suas forças, mas sabe-se que ele enfrentou Sila, que tinha cerca de 40.000 efetivos e que havia desembarcado em Brundisio. Eles se enfrentaram em Campania na Batalha do Monte Tifata. Balbo foi derrotado e Sila continuou seu avanço para o norte. No ano 82 a.C., Caio Mário, o filho de Caio Mário, foi eleito cônsul e, no comando de 45.000 homens, partiu para deter Sila. Aconteceu a Batalha de Sacriporto, na qual os populares atacaram de surpresa os optimates, que se recompuseram e conseguiram vencer. Mário e os sobreviventes populares refugiaram-se em Preneste, sendo submetidos a um cerco por parte dos optimates. O cerco terminou com sucesso e, após outra batalha nas proximidades de Roma, finalmente Sila foi nomeado ditador de Roma por tempo indeterminado. No entanto, a guerra civil estava longe de acabar, pois um general leal a Mário e aos populares decidiu manter viva a chama da resistência. Na Hispânia, onde os nativos defendiam ferozmente sua liberdade. Seu nome? Quinto Sertônio.